Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, 31 de outubro de 2024, uma quinta-feira, céu limpo aí com poucas nuvens em São Paulo, 18 graus. Bom, na ONU, 187 nações votam contra o penoso, o escandaloso bloqueio a Cuba. Eles não esquecem, né? Que perderam lá seus cassinos, suas casas de prostituição, né? Seus pontos lá para traficar drogas, né? E também traficar armas. Eles não esquecem isso daí, que perderam lá o ponto, né? Então, elas votam contra aí, né? O fim das sanções comerciais e empresariais. 187 nações votam contra o penoso bloqueio a Cuba e o fim das sanções comerciais e empresariais à controversa ilha, né? Dois países votam pela continuidade do boicote. Logicamente, os mesmos dois de sempre, né? Não precisa falar quais são, né? Estados Unidos e Israel, né? E as sanções continuam. Isso daí é poder. E o resto é falta de poder. Então, 185 países têm menos força na ONU do que dois. Então, para que serve a ONU? Para que serve constituir uma maioria? Se uma pessoa, um país, né, mela todo o jogo. É como eu disse ontem, os Estados Unidos têm enorme poder de melar tudo. O jogo não está ganho. Não está ganho, de forma nenhuma. Está no meio do jogo. Né? O poder de sancionar e impedir o desenvolvimento se tornou uma regra. Né? Sobretudo aí na ascensão aí dessa época, dessa era neoliberal, né? A sanha privateira, né? Com Reagan e Thatcher. Né? Esse modelo aí já está colocando a Europa numa sinuca. Aliás, o próprio Ocidente coletivo parece que está se colocando numa sinuca. Né? Bom, Ocidente coletivo, que não é coletivo, né? que não é coletivo nada, né? Que é perfeitamente supremacista e neoliberal, né? Como se vê aí nessa votação da ONU. Que Ocidente coletivo é ele? Né? Ele mesmo está numa sinuca. Né? Ele mesmo se coloca numa sinuca penosa. Né? Por exemplo, lá no Oriente Médio. Está levando um cacete lá no sul do Líbano. Né? Cacete de criar bicho. E na Ucrânia? Bom, vou falar um pouco da Ucrânia hoje. Né? Falar um pouco da Ucrânia. Na sequência, né? Deixa eu terminar aqui o preâmbulo, a introdução. Né? Israel começou a sentir o peso do seu supremacismo. Né? Qual é o sentido de matar crianças? Né? Vídeos assim hediondos aí que a gente tem visto. Qual é o sentido disso? Explodir moradias de pessoas comuns. Qual é o sentido disso para bater no peito e dizer eu sou sionista? Para que serve isso? Destruir igrejas, hospitais, escolas. Quem defende isso daí? Quem defende isso daí é o quê? Louco, demente, psicopata. E a Ucrânia sente o peso aí do neoliberalismo, né? E agora aposta nos Tomahawk. Agora é o game changer. Tomahawk. As ações abomináveis dos Estados Unidos e de Israel vão se tornando tão explícitas que já ninguém as pode negar, né? Eles são dois países abomináveis, né? E tudo que eles possam ter feito de bom no mundo vai se apagar, vai ser esquecido. Só vai ficar esses malefícios aí, hein? Com o tempo, hein? Que avisa amigo é, hein? Bom, vou falar de política nacional hoje, conforme sugestão de um dos seguidores aqui do nosso canal, hein? Veja, no caso aí do Bolsonaro, é mais ou menos explícito, né? Mais ou menos como o Milei, né? A sua submissão é assumida, explícita. Ele está aqui para atender os interesses dos Estados Unidos e fim. Né? No caso de Lula, é algo fabricado, né? Vem desde o ABC paulista. Fez os cursos sindicais nos Estados Unidos, pouca gente sabe, duas vezes. E depois o general Golbery do Couto e Silva completou a obra. Né? São homens do centrão, sempre foram. Aliás, os dois vieram do sindicalismo. Né? O Lula na área industrial
e o Bolsonaro no sindicalismo na área militar. Bolsonaro foi um defensor de classe desde o início. Uma diferença importante entre os dois, aí, a qual a elite pode explorar à vontade essa diferença, né? Que a elite, uma parte aí da elite brasileira acha que existe uma enorme diferença entre a direita e a esquerda brasileira, né? É uma diferença importante aí que a elite pode explorar, se dá no discurso do agente político. Veja, porque um se coloca à direita, a pauta conservadora, né? Do Roger Scruton, né? E também do senhor Benito, né? Mussolini, Deus, pátria e família, e bate no peito, né? etc. O outro, a esquerda, fala em justiça social, em fome zero, minha casa, minha vida, não é assim? Bom, você pode achar que essas políticas se opõem, né? Ledo engano. Estão completamente sob as asas do sistema concentrador de renda, as duas políticas. A que privatiza e a que estatiza estão por trás. Está o sistema concentrador de renda. Tanto a atroz privataria, veja, já presente em FHC, quanto o assistencialismo petista. Estão dentro do contexto do sistema capitalista. Veja, hoje o PT é o PSDB de ontem, né? Já entrou no caminho aí do cemitério do Araçá, né? E a direita cresce, né, no Brasil, vendendo privatismo e empreendedorismo. Veja, quando a era Lula terminar, e vai terminar, nada mudará realmente no Brasil, pois nenhum governo privilegiará o desenvolvimento do Brasil, a formação do brasileiro. O brasileiro estando na frente, em primeiro lugar, o povo brasileiro, as pessoas comuns, a reindustrialização do Brasil, o investimento em energia, inclusive as renováveis e as futuristas, aí solar, das marés, do vento, eólica, nuclear, hidrogênio, ferrovia, né? E a transoceânica, que ia sair de Santos e chegar no Peru. Não sai do papel. Refinarias. E os fertilizantes? Nós já fomos autossuficientes em fertilizantes. E a diversificação do agronegócio? É só carne, soja, carne, soja, carne, soja. Nós podemos ser o maior produtor mundial de pelo menos uns 20 produtos. E a defesa? E a marinha? E o submarino nuclear? Bom, vamos ficar aqui chorando no deserto, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Lula. Poucos sabem da escolaridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos aí da direita, né, sobretudo da direita lá do guru da Virgínia, né? Muitos insistem que se trata de um ladrão, de um cachaceiro, de um aproveitador, de um vagabundo escolar, sem eira nem beira, mas que é esperto, que é espertalhão, que é bem dotado em artimanhas. Nada mais longe da verdade, né? Lula não é ignorante, não é semilitrado, o seu QI, bom, está muito acima da média, da esmagadora maioria da população brasileira, principalmente acima da média dessas pessoas que o xingam. Veja, ele tem uma enorme inteligência emocional, uma capacidade intelectual invejável, não deixa nada a desejar e pode ser comparado com os maiores líderes mundiais de várias épocas. Bom, mas o ponto aqui não é dizer que o Lula é capaz e inteligente, né? Ele não está onde ele está por um mero acaso do destino. Não, vejam bem, vamos voltar um pouquinho. Eu vou dar umas informações aqui. Veja, eu tenho algumas fontes aí, o Ivo Patarra, o Romeu Thomas Júnior e outras fontes que eu vou dar aí no decorrer do que eu vou dizer. Veja, o Rubem Gonzalez já deu umas deixa aí nesse tema, né? Veja, lá pelos anos 1972, 1973, o Lula ganhou uma viagem aos Estados Unidos. Ele foi cursar um módulo de preparação sindical lá na AFL-CIO, AFL-CIO, a maior central sindical norte-americana e uma das maiores do mundo, hein? A maior central de formação sindical social-democrata aí dos Estados Unidos. Né? A AFL-CIO está por trás da CUT, da CGT, da Força Sindical. Essas coisas não nascem por osmose, assim, não aparece uma bananeira, CUT, CGT, coisas dessa dimensão, né? Bom, ainda hoje, veja, apesar das grandes sanções, das mudanças todas, das divisões sofridas, né,
da demonização, né? Veja, as centrais sindicais do país ainda movem alguns bilhões de reais aí do FAT, do Fundo de Assistência aos Trabalhadores. Uns outros tantos bilhões de reais provêm do imposto de contribuição sindical. Goste-se ou não, né? Estão vivas e atuantes aí, apesar das mudanças. Por exemplo, a CUT, a Força Sindical, a CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, a CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros e por aí vai, né? Veja, além dos cursos aí da AFL-CIO, Lula também participou de um curso de liderança sindical na Johns Hopkins University, em Baltimore, também ali por volta de 1972, 1973. Posteriormente, já como líder máximo do sindicalismo industrial paulista e nacional, Lula da Silva, por obra e graça do general Golbery do Couto e Silva, estrategista maior do general Ernesto Geisel, presidente Ernesto Geisel, colocou o político Lula em ação. Ele criou o político Lula. O Golbery fez a mágica de transformar um líder sindical, né, num líder político. Ele fez essa mágica aí. A prova disso, não sou eu que estou dizendo. Você tem entrevistas aí, você tem textos, tem livros. São os relatos do ex-governador Paulo Egídio Martins, bem como do empresário Mário Garneiro, que aliás é um representante da dinastia Rothschild no Brasil, né? Banqueiro, né? E ainda do ex-ministro Mário Henrique Simonsen, né? Qualquer Google da vida vai levar a depoimentos, livros e artigos sobre o assunto. Veja, o presidente também fez um curso sindical no Instituto Interamericano para o Sindicalismo Livre, IADSIL, que também, diga-se de passagem, assim como do AFL-CIO, também era emitido pela CIA, Central de Inteligência dos Estados Unidos. Central Intelligence Agency, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos mais poderosa do mundo. Dizem que foi após saber destes detalhes, principalmente do IADSIL, que o Frei Chico, que era o presidente do sindicato, irmão mais velho de Lula, rompeu com o irmão mais novo, que aliás tomou o sindicato do irmão mais velho, né? É difícil saber os detalhes, né? O general Golbery do Couto e Silva foi indagado por Paulo Egídio Martins, certa vez. Veja, existe entrevista, respondeu friamente. Golbery disse: Lula vai ser um grande político e os comunistas serão derrotados. O grande lance era promover o Lula e boicotar o Brizola. Esse sim um verdadeiro revolucionário, Leonel Brizola, né? Não é teoria da conspiração isso daí. Aliás, por falar em teoria da conspiração, foi liberado aí para consulta na internet mais de 800 mil documentos produzidos pela CIA entre 1940 e 1990. Portanto, abarca aí um período de 50 anos. Veja, eu já disse que não existe crime organizado no Brasil sem ação da CIA. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse tema. Não que eu seja especialista em crime, mas porque me parece uma coisa autoevidente. Bom, um estudo desses documentos desclassificados da CIA, naturalmente os menos importantes, né, mostrará como a agência de espionagem norte-americana acompanhou de perto a emergência de movimentos organizados de trabalhadores já no final da década de 70 e início da década de 80 no Brasil. Veja, um personagem em particular, vocês já podem imaginar quem seja, chamou a atenção dos analistas da CIA. O setor que produz relatórios sobre o Brasil. Veja, a CIA ela tem setores que produzem relatórios de inteligência sobre todos os países do mundo, sem exceção. Bom, e hoje então é informatizado com inteligência artificial, com computador de né, de alta performance e tudo mais, né? Bom, os documentos da CIA citados aí, eles estão disponíveis no Arquivo Nacional em Maryland, né, Estados Unidos. Maryland, na mesma cidade onde fica Fort Detrick, o maior laboratório biológico do mundo. Aliás, eu já afirmei que foi lá que o Covid saiu de lá, né? Bom, os documentos da CIA, então, a partir de 4 computadores da agência, veja, a CIA liberou na internet após uma ação judicial da organização pró-transparência Muckrock. Não tem nada a ver com BlackRock, hein? Isso aí são jornalistas que lutam pela transparência da informação, né? E também por conta da pressão de um jornalista chamado Michael Best, o qual
pôde digitalizar e divulgar os arquivos, naturalmente depois que a CIA tirou tudo que era relevante dali e deixou aqueles 80 mil arquivos ali para ele ficar se divertindo, né? Mesmo assim, tem coisas assim muito interessantes, né? Por exemplo, um dos documentos produzidos pela CIA, intitulado Organized Labor in Brazil, descreve ao longo de 27 páginas o crescimento de movimentos de trabalhadores no Brasil, destacando a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva como líder sindical em São Bernardo, em São Paulo, e o início da formação do PT, né? No capítulo, né, os problemas aí das lideranças trabalhistas, o documento destaca, veja, acreditamos que a ascensão de Lula no final dos anos 70, usando o apoio de 300 mil metalúrgicos, foi o mais importante desenvolvimento do trabalhismo desde o golpe militar. Bom, a conclusão do relatório aí da CIA foi que o fenômeno Lula teria potencial como uma força política. Veja, na verdade, esse relatório ele já estava criando uma força política, né, a partir daqui de São Paulo, né? O próprio relatório já estava sugerindo à CIA, né, que havia alguém ali de interesse por parte da política dos Estados Unidos, porque a função da CIA é criar inteligência para decisões políticas. Bom, produzido em 1982, já no processo aí de abertura do regime militar, 1964 até 1989, o regime militar, vamos dizer assim. O documento destacava a proximidade das eleições diretas para governador. Veja, estávamos nas primeiras décadas, desde os anos 60, aí, né, que não se tinha eleições diretas para governador. Né? E a influência que esses grupos de trabalhadores poderiam exercer no cenário nacional. Né? As primeiras desde os anos 60. Entendeu? O documento destacava a proximidade das eleições diretas para o governador, que seriam as primeiras desde antes da Revolução Militar de 64. Né? E esses grupos de trabalhadores, então, poderiam exercer uma influência política no cenário nacional, que é o que de fato aconteceu. Então, o trabalhismo deveria ter o mais importante papel aí no processo político em quase 2 décadas. E um novo partido de base dos trabalhadores, liderado por um carismático ex-sindicalista, buscava ativamente construir um eleitorado trabalhista e com muita ajuda de membros influentes da Igreja Católica. Tudo isso está no documento, tudo isso é fato consabido e todo mundo está careca de saber disso. Né? O relatório cita religiosos como Dom Paulo Evaristo Arnes, partidos políticos, por exemplo, PMDB, PDT e PDS, e a esquerda radical, neste contexto aí de emergência do sindicalismo, como uma força política relevante no Brasil. Então, essa esquerda radical no documento da CIA, ela aparece aí como o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, o Movimento Revolucionário 8 de Novembro, o MR8, que eu não sei se foi o que a Dilma pertenceu, isso daí, e o Convergência Socialista, o CS, e outros grupos menores e menos significativos. Vamos dizer que esses grupos compartilhavam um objetivo geral de infiltração e controle de sindicatos, mas não eram unificados em uma estratégia comum. Bom, também assim, não tinha assim, não angariava, vamos dizer, um apoio popular suficiente à esquerda radical, né? Pelo contrário, ela tinha muita oposição, né? Com exceção do PT, né? Os analistas cravaram então que o partido ainda embrionário era o que tinha o maior potencial político entre as legendas existentes na época. Então a CIA não é o maior, a CIA, veja, ela talvez seja o maior serviço de inteligência do mundo, né? Sobretudo após aí a derrocada da União Soviética, você teve uma década complicada ali na última década do século XX, né? A CIA não vai produzir relatórios errados. A função dela não é essa, né? A CIA, a não ser que seja como desinformação, como contra-inteligência, que não é o caso aí, né? A CIA tratou de cooptar Lula. E ele nunca agiu de outra forma aqui na América Latina. Que forma? Veja, eu estou dizendo que Lula é agente da CIA, como afirmou Nicolás Maduro depois do tapa na cara lá dos BRICS. Não. Eu sempre afirmei e sigo afirmando que Lula é a essência do Centrão, é um social-democrata nato. Bom, e no meu entendimento, a era Lula ela está chegando aí a seu termo, né? Bom, deixa eu dar uma acertada aqui no meu... Veja, para terminar o vídeo, bom, então eu abordei um pouco hoje de política brasileira,
Não vou fazer análise de como é que está a situação, né? Eu acho que a situação está complicada aí com essa situação do Brasil querer trazer dificuldades para a Venezuela dentro dos BRICS. Eu já disse o que eu penso. Eu acho que essa decisão não foi especificamente dos Estados Unidos, mas foi da própria China. É uma posição difícil aí, controversa, mas que eu vou manter essa posição. Eu acho que tem coisa aí que a gente não sabe, né? Não é que simplesmente o Washington ligou para Brasília e falou: olha, faz isso lá nos BRICS, viu? Não, eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que teve uma determinação ali naquelas portas fechadas ali do Xi Jinping, do Vladimir Putin, né? Eu acho que a coisa veio de lá, né? Bom, veja só, hoje é lá da Rússia, de Kazan. Hoje é 30 de outubro de 2024, 31 de outubro de 2024. O conflito na Ucrânia continua a se espalhar, né? Então agora a última parte do vídeo, falar um pouquinho da Ucrânia, o que está acontecendo lá, né? Porque eu acho que ali é o mais importante de tudo, né? Porque eu não vejo futuro para a guerra de Israel no Oriente Médio, sinceramente eu não vejo, né? Eu vejo só que Israel vai se tornando aí um pária internacional, né? Vai criando aí uma carga horrorosa sobre si mesmo, né? Enfim, a gente pode estar falando mais sobre Israel aí durante a semana, mas eu queria falar um pouquinho da Ucrânia. Veja, o conflito na Ucrânia ainda continua se espalhando, né? Mas veja, a mídia ocidental começa a admitir que as coisas na Ucrânia não vão bem. Pela primeira vez, a mídia ocidental está dando o braço a torcer, né? Portanto, os patrocinadores aí ocidentais estão contrariados, né? Dentro e fora do campo de batalha, né? Então nós temos duas realidades aí que se complementam. Veja, a realidade do campo de batalha e a realidade fora do campo de batalha, né? Primeiro vamos nos perguntar, né, por que a mídia ocidental começou a admitir que a Ucrânia está perdendo, né? Poderia significar que haverá uma grande escalada ocidental, talvez 2 ou 3 vezes maior, né? Então está dizendo que ela está perdendo justamente para angariar mais fundos, mais armas, mais munição, mais mercenários e jogar lá na Ucrânia. Ou então será o contrário, talvez ela pare de investir no que não pode dar certo, né? Seria o caso de parar de jogar dinheiro no lixo, literalmente, e daí então que irão agir ainda mais fortemente no Oriente Médio, por exemplo, ou na região da Ásia Pacífica, em Taiwan, que eu também não acredito que seja isso. Veja, em toda a mídia ocidental, as posições aí, fazer uma análise rápida aí da guerra, veja, as posições em Kursk são dadas como tendo encolhido, né, as posições ucranianas em Kursk, que eles invadiram lá a própria Rússia. Veja, a Rússia tem atacado e vencido continuamente, né? Seus ganhos territoriais aí não param, incluindo terras, cidades, colinas, montanhas, enfim. Segundo a Reuters, né, que é uma mídia tipicamente do Ocidente, a Rússia tomou 196 quilômetros quadrados da Ucrânia apenas na semana passada. Bom, 196 quilômetros quadrados, né? Não é 1,5 km, são 196 quilômetros quadrados. E a Reuters diz que a guerra de 2 anos e meio na Ucrânia, a Reuters que disse, está entrando no que as autoridades russas dizem ser a fase mais perigosa. À medida que as forças russas avançam, e o Ocidente afirma hipnoticamente que vai acabar com as forças russas, forças ordenadas, a gente sabe, pelo presidente Vladimir Putin em fevereiro de 2022, para entrarem na Ucrânia. Pois bem, em setembro agora, último, essas forças avançaram no seu ritmo mais rápido desde fevereiro de 2022, de setembro para cá. E a Ucrânia andou se gabando muito aí nos últimos meses porque ela tomou uma parte lá na região de Kursk, na Rússia. Pois bem, a Reuters diz que defesas ucranianas no Donbás foram enfraquecidas justamente por Kiev ter enviado tropas para a região de Kursk, desguarnecendo o Donbás, né? Veja, a Rússia não transferiu tropas de Donbás para Kursk, porque ela não julgou necessário. Veja, eles têm abundância de tropas em relação à Ucrânia, a Rússia. Pode-se dizer que Moscou controla entre 1/6 e 1/5 da Ucrânia. 1/5 da Ucrânia tomado pelos russos. Daí que a Ucrânia vive implorando por mais armas de seus aliados ocidentais que a apoiam, né? Ali mesmo no artigo da Reuters estão falando que a incursão em Kursk foi um erro
Isto sobrecarregou e acelerou o colapso das defesas de Zelensky. Veja, uma outra mídia, The Economist, veja, a revista The Economist é fanaticamente pró-OTAN, né? Parece o Rock, né? É mesmo uma mídia que pertence à OTAN, né? Extremamente pró-Ucrânia, absolutamente, né? No entanto, escreveram que a Ucrânia não luta mais para vencer, a Ucrânia luta para sobreviver, saiu na The Economist. Então, desde fevereiro aí de 2022, veja, os mais sagazes, né, na análise militar disseram que a Ucrânia não tinha como vencer. Veja, o comandante Farinaz, eu creio que foi o primeiro a dizê-lo, né? Apesar da imensidão de armas e dinheiro que os Estados Unidos e o Ocidente enviaram, a Ucrânia vem desmoronando de maneira lenta e inexoravelmente. E se pode afirmar, quanto mais a guerra se prolonga, maior será a derrocada da Ucrânia. Mas isso daí não parece comover ninguém, né? A começar do próprio Jazara e Zelensky, né? Agora ele quer mísseis Tomahawk para o Game Changer. Boots on the ground. O oitavo, nono, 11º Game Changer, hein? Bom, um fato aí... Um fato relevante, como dissemos, é que publicações aí típicas do Ocidente estão admitindo que a Ucrânia não pode vencer. A não ser que venha o Game Changer, né? Bom, após 970 dias de guerra, 970 dias de guerra, né? Quase 3 anos, hein? Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, visitando Kiev em 21 de outubro, agora, né? Disse que o Putin não alcançou nenhum de seus objetivos estratégicos. O Dr. Austin garantiu que Moscou nunca poderá vencer a Ucrânia. Foi extremamente agradável, né, por seus colegas lá no Pentágono, né, sócios da Raytheon, da Lockheed, da Northrop Grumman, Boeing, Bae System, etc. Né? Contudo, autoridades ocidentais, né, e comandantes ucranianos estão preocupados com a direção da guerra. Porque a Ucrânia não pode conter o avanço russo, que está muito rápido agora. Né? Dizem que Mr. Austin tem de levantar a moral do ucraniano, né? Das forças de combate ucranianas. Ele tem de dizer que estão ganhando, que estão vencendo, né? No campo de batalha. Aquela coisa de lutaremos até o último ucraniano. Né? Bom, seria o caso de se perguntar de que vale a moral, levantar a moral, quando a sua base mesma é completamente imoral. Como é que você pode levantar a moral se você é a própria imoralidade ambulante, né? Bom, os Estados Unidos não vão enviar tropas norte-americanas diretamente, oficialmente? Claro que não. Então é muito fácil e lucrativo ganhar dinheiro com a morte alheia, né? E ainda levantando a moral para a pessoa morrer, né? Isso é uma coisa absolutamente escandalosa, né? Daí a mídia atlanticista diz que na região leste de Donbás, parece que eles vão conseguir tomar o Donbás todo, hein? Putin sofreu uma derrota vergonhosa. Bom, mas o que se vê é que as forças russas ganham terreno passo a passo. Desde o início do conflito, seguem suas doutrinas de guerra. As forças russas só fazem incursões numa área se houver condições suficientes para ocupar, né, de um modo efetivo e permanente. O que eles pegam é deles. Não tem. Veja, por que a Rússia é do tamanho que ela é? Tem uma doutrina geográfica, geopolítica, geoeconômica, geomilitar. Né? O que a Rússia toma é permanente. Né? Por isso que ela não tem pressa. Né? Bom, esse método aí preserva as forças russas, numa base aí de 10-1 ou mais. Hein? Os ucranianos não, eles morreram aos montes, montanhas de ucranianos. A Rússia chegou a um ponto em que ela pode abrir caminho através das defesas ucranianas, sem grandes preocupações, sem recuos. Em Kharkov, as tropas cortaram formações ucranianas a oeste de Bakhmut e dominaram a região. As forças russas tomaram a região sul do Donbás. As forças russas invadem até mesmo posições fortemente defendidas e fortificadas da Ucrânia, pois a Ucrânia carece de mão de obra, de equipamentos, de recursos para manter as suas posições. A Ucrânia já perdeu quase metade do seu território. Na verdade, assim, é um quinto do território, mas diga, ela já perdeu metade do território que ela conseguiu ocupar no ano passado. Né? Bom, aí para terminar, pessoal, olha só. O The Economist diz que a Rússia teve 600 mil mortos e feridos desde o início da guerra. A Rússia.
É um número inteiramente inventado, infundado. Veja, as evidências reais sugerem que esses números estão invertidos. É a Ucrânia que sofre grandes baixas, que não tem mais gente para lutar. Ao passo que as baixas russas são muito menores. Inclusive, elas estão em declínio, diminuindo. Daí, então, Washington considera que a propaganda é muito mais importante do que os próprios fatos. Assim, Israel também tem essa política, né? Porque ele tem a mídia na mão, né? Eles aprenderam bem com o Joseph Goebbels, né? Bom, agora dizem que o problema não é a perda de território, mas a erosão das forças ucranianas. Veja, do ponto de vista aí do BlackRock, que comprou muitas terras, áreas de mineração, a maravilhosa terra lá, o Chernozem, né? Faz diferença a questão de quem vai governar o território? Para o BlackRock faz diferença? Eu acho que não faz. Hein? Eu acho mesmo que já negociam há mais tempo com a Rússia. Bom, pessoal, voltaremos a esse assunto, senão o assunto vai ficar muito extenso. Geralmente eu dou uma brecada quando chega nos 30 minutos. Então hoje foi um vídeo assim mais de geopolítica e também eu abordei com um pouco mais de profundidade a política brasileira, fazendo um histórico, né? Até mesmo para aquelas pessoas que insistem, né? Que o presidente do Brasil é um Zé Ninguém, né? E que ele que é importante, né? O cara que critica, ele se acha extremamente importante quando ele critica uma autoridade política, né? Bom, então assim, nossa análise é isenta, a gente faz a crítica que acha que deve fazer, continuo defendendo aquela posição em relação à Venezuela, eu acho que o Brasil tá insistindo demais nisso daí também, né? Já era hora de deixar isso de lado, né? Já foi feito, né? E vamos bola para frente, né? Bom, agora tudo vai girar em torno lá da eleição do cara que tem o cabelo laranja lá, né? Que parece que vai ganhar a eleição, né? Vamos ver. Bom, pessoal, então nossa mídia aqui chega a mais um dia. Muito obrigado aí pela sua presença. Verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue, né? Pessoal, o like é de graça. Pô, sininho aí, vai. Dá essa força aí pro nosso canal, hein? Logo, logo nós vamos fazer uma live, hein? Prometo, hein? E, aliás, o YouTube deu a entender que ele desmonetizou o canal porque ele não é na forma de live, né? Eles querem que a gente faça live, né? Eles acham que é uma forma mais direta de se comunicar com o nosso público. Então a gente vai seguindo o que for melhor, né? Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e de livre comunicação. Se você gostou do vídeo, replique nas suas redes, divulgue, traga um seguidor para o canal, né? Faça os seus comentários. Pessoal, os comentários são extremamente importantes para o canal. Se você quiser ajudar o canal, também está o Pix aí na descrição do canal. Muito obrigado a todos, até a próxima e vamos ficar com Deus.